O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco na Matriz de Santa Luzia, aqueles que também nos acompanham por meio da Rádio Cidade e também da nossa Web TV, celebramos o 5º domingo do tempo comum, domingo em que continuamos a ouvir o discurso de Jesus dentro do contexto do Sermão da Montanha. Vejam que seremos acompanhados pelo ensinamento desse sermão até chegarmos na Quaresma. Vejam que se no domingo passado Jesus nos apresentava a receita da felicidade, de como sermos felizes por meio das bem-aventuranças, hoje nós entendemos quais as atitudes de vida do discípulo, como é que nós temos que agir, quais as formas que de fato nos reconhecerão como seguidores de Cristo. E vejam, o Sermão da Montanha, ele tem tantos elementos interessantes, porque, vejam, ele é comparado, ele é uma releitura do momento em que Moisés sobe no Monte Sinai e toma os 10 mandamentos. Mas vejam, na ocasião, Deus narrou a ele os mandamentos e ele nem viu o rosto de Deus. Pelo contrário, ele não conseguia ver o rosto de Deus, somente ouvi-lo, e então ele desce e anuncia os 10 mandamentos. No contexto do Sermão da Montanha, agora há um diferencial muito grande. Jesus permanece sentado e agora todos os discípulos e a multidão olham a Deus nos olhos. Em Jesus, os seus ensinamentos são marcados pela proximidade, pelo encontro. Se antes não podia ver a face de Deus, agora ele se revela em Jesus e ensina aos seus seguidores o caminho que deve trilhar para que sejam reconhecidos discípulos. Vejam que Jesus então hoje usa de 2 comparações ou metáforas. Ele diz primeiro do sal: vós sois o sal da terra. Vejam que
o sal é um condimento que por si só ele não tem muito sentido. O sal, ele serve para destacar o sabor, para dar sabor. Portanto, ele sozinho não serve para muita coisa. Quando ele condimenta, ele tem um diferencial enorme. Até, além de condimentar, o sal também, antes de termos geladeira, alguns até se lembram, serviam para conservar, para manter o alimento, ele não se estragar. Inclusive, sal, sabor e sabedoria vêm de uma mesma estrutura linguística que é muito interessante a gente perceber. O sal, na verdade, dá sabor. E assim é a sabedoria. O dom da sabedoria é o dom de aprendermos a dar sabor à nossa vida, à vida do outro, à vida daqueles que estão ao nosso redor. Uma pessoa sábia é uma pessoa que consegue fazer uma leitura do agir de Deus nas pequenas coisas. Portanto, tem o sabor do sentido da vida, tem o sabor da presença de Deus, tem o sabor constante de caminhar, tendo Jesus como caminho, verdade e vida. Aí Jesus diz assim: olha, se o sal se torna insosso, sem gosto, ele não serve para nada, ele serve somente para ser pisado. Veja que aqui, Jesus ele tem algumas estratégias para chamar a nossa atenção. Eu acho que todo mundo sabe que não existe sal insosso. O sal não perde o sabor. O sal, inclusive, quanto nós tivermos ele, ele vai saborear do mesmo jeito. O que Jesus quer dizer, na verdade, é que o insosso, ou aquele que está ensimesmado, fechado em si mesmo, longe de si, do outro, do mundo, ele não salga, ele não dá sabor, por estar isolado. E aí a gente entende que inclusive o sal, para ser usado com sabedoria, ele tem que ser na medida certa. Nós somos sal da terra, à medida correta e conforme a nossa condição de vida. E aí vejam, se salgar demais, vai dar problema de pressão. Se salgar de menos, vai ficar sem gosto. Então, inclusive, para ser sal da terra, precisamos de sabedoria para dar sabor. Aí, Jesus conta-nos uma outra comparação. Ele fala assim: vós sois a luz do mundo. O sal e a luz têm algo em comum. Os dois, por si só, não fazem nada. Eles precisam, na verdade, de elementos para dar sabor e para iluminar. E a luz tem um elemento muito interessante, que para que ela exista, é preciso ser sustentada por alguma coisa. As lamparinas pela querosene, as velas pela parafina e o pavio, as luzes elétricas pela energia. Por que Jesus usa essa metáfora? Porque na verdade, Ele é a luz do mundo. Lembram lá no Evangelho de João, em que João narra Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. A gente então tem que entender que nós bebemos da luz de Cristo, que nós somos sustentados pela luz de Cristo para iluminarmos a realidade. Aí ele fala: olha, não adianta querer esconder uma cidade que está em cima do monte, que todos vão vê-la. Portanto, hajam de modo que todos aqueles que verem vocês entendam que são meus seguidores. Acender uma luz para ficar embaixo da vasilha ou embaixo da cama não tem sentido nenhum. A luz não ilumina a si mesma, ela ilumina ao seu redor. Por isso a gente entende que sal e luz
são marcas daqueles que compreendem que não dá para ficar fechado em si mesmo, senão não ilumina, senão não dá sabor. E aí vejam, Jesus vai terminar o Evangelho com aquilo que é fundamental da liturgia de hoje. Ele vai dizer assim: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Aí está o segredo para compreendermos esse Evangelho. Na primeira leitura, a gente ouvia narrativa de obras de misericórdia, vestir aqueles que estão nus, dar de comer a quem tem fome. Depois nós cantávamos no Salmo: o bem que alguém faz perdura para sempre. Ou seja, ser sal e luz no mundo, na verdade, é exercermos a caridade, é agirmos na bondade, é sermos misericordiosos. Por isso, Jesus diz: é preciso que vocês brilhem por meio das obras. E aí, a gente entra naquilo que é fundamental. Muitas vezes, não é o que a gente fala, não é o nosso discurso, não é saber muito ou conhecer muito que vai despertar no outro a busca de Deus. O que vai fazer o outro, muitas vezes, seguir Jesus, é o nosso testemunho, é a nossa ação. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, por isso, Jesus diz claramente que as vossas obras brilhem aquilo que Deus é. E aí ele termina dizendo: a partir das vossas obras, os outros louvem o Pai que está nos céus. Então a caridade que a gente faz atrai as pessoas a Deus, faz com que elas percebam que não somos egoístas, fechados, ensimesmados, mesquinhos, mas pelo contrário, seguindo Jesus, a gente percebe a grandeza da caridade. A igreja nos orienta 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Dentre elas, a gente conhece dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, enterrar os mortos, visitar o doente. E as obras de misericórdia espirituais têm muito a ver com ter paciência, perdoar, ensinar aquele que não sabe. Tudo isso é testemunho de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Para terminar, eu tomo um pequeno texto de São João da Cruz. Ele diz assim: no entardecer da vida, no fim da nossa história aqui, nós seremos julgados unicamente pelo amor que fizemos ou pelo amor que deixamos de fazer. Então, por isso, que nós sejamos pessoas cheias de caridade, que a nossa luz brilhe, que estendamos a mão, que não tenhamos medo de conduzir o outro à experiência com Deus. Nós precisamos mais do que nunca encantar os outros ao seguimento de Deus. Nós precisamos que o nosso testemunho seja eficaz a ponto de dizerem: este ou aquela segue Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe e que felizes sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.